Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que nos acompanha nessa reflexão. É muito bom estarmos juntos e assim termos esse tempo para nos silenciar também aos pés do Senhor e ouvir a sua mensagem para nós. Um dos tantos problemas que a Covid-19 trouxe foram as profecias, ou poderíamos dizer as profetadas, sobre o fim do mundo, sobre o juízo final, a volta de Jesus e outros termos mais que são usados para descrever esta situação. E essa discussão em torno do fim dos tempos, o fim do mundo, a volta de Jesus, ela ganhou força e ganha força quando nós somamos outros fatos que ocorreram em 2020 a esta pandemia. Há lugares em que já houve seca, em outro houve enchente, em outro houve ameaças de gafanhotos, em outro local houve ciclone, e assim uma infinidade de outras circunstâncias por esse nosso Brasil, mundo afora, que tem gerado um campo fértil para todo tipo de imaginação, suposição e especulação sobre o fim dos tempos. É verdade que Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, mas ele não disse que ele viria junto com essas coisas. Tudo isso serve de sinais, e é isso que Jesus quis dizer, servem de sinais, de alerta, um lembrete para não nos esquecermos das palavras de Jesus e não nos esquecermos também da promessa de Jesus. Mas ainda não é o fim. Nós ainda não estamos num momento em que pode ser caracterizado como fim. Conforme o relato de Mateus 24, versículo 14, Jesus disse: "O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações, e então virá o fim." É importante, interessante que você leia todo o capítulo 24 de Mateus. Ali nós temos mais detalhes do que Jesus fala acerca desses sinais, e é dentro desse contexto então que ele diz isso, né? Quer dizer, o fim virá quando todas as nações, quando todo o mundo ouvir falar do seu nome e ouvir falar da sua mensagem. Mas segundo pesquisas de várias organizações, cerca de 40% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus e não conhece a mensagem de Jesus. Esse é um número muito elevado, é quase a metade da população mundial não conhece o Evangelho. Talvez alguns tenham ouvido vagamente falar acerca de um tal de Jesus, mas não sabe exatamente o que ele ensinou e muito menos sabe das promessas de Jesus, acerca da sua volta, acerca do fim desta era. Não significa que todos tenham que crer em Jesus para ele voltar. Mas o indicativo é que a sua mensagem deverá chegar a todos os lugares. Então, por mais que haja barulho, por mais que haja situações, circunstâncias que geram esse alerta, mas ele ainda não é o fim. O que nós precisamos prestar atenção, estarmos atentos, é em relação à mensagem de Jesus, o alcance dela, até onde ela tem chegado, quantas pessoas a têm ouvido ou não têm ouvido. Então ainda há muita coisa a ser feita. 40% da população mundial é muita coisa. Há muita tarefa a ser feita, mas ficar investigando e especulando sobre quando Jesus vai voltar não é uma delas. Vejam que o próprio Jesus nos diz, conforme o relato de Atos capítulo 1, os versículos 6 a 8. Os que estavam reunidos lhe perguntaram: "Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?" Ele lhes respondeu: "Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra."
Antes do fim, antes de Jesus voltar, as pessoas precisam ouvir falar do seu nome, precisam ouvir falar do seu evangelho, da sua mensagem. As pessoas precisam ter a oportunidade de se preparar e saber que algo extraordinário irá acontecer e ter a oportunidade de tomar uma posição diante disso. Qual seria a sua posição, a sua reação se os médicos, os cientistas e os governantes soubessem da pandemia e não tivessem alertado a população? Ou melhor, qual seria a sua reação se os médicos, cientistas e governantes soubessem que existe uma cura para a Covid-19 e não estivessem divulgando? Qual seria a sua reação? No mínimo você ficaria muito irado, muito indignado com tudo isso e talvez até partiria para cima. Nós cristãos sabemos que o fim se aproxima, ele não vai ser agora ainda, ele não vai ser nesse momento, nessa pandemia, mas nós estamos vivendo um dos sinais de que esse fim se aproxima. E nós ouvimos isso desde a mais tenra idade, muitos de nós desde a nossa infância temos ouvido falar sobre isso. Ou seja, nós sabemos de algo extraordinário, e nós sabemos que o julgamento das nações está se aproximando, mas nós sabemos também que há salvação, nós sabemos também que há nova vida, nós sabemos que há vida eterna. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos nos calando, nós estamos deixando que pessoas tenham a oportunidade de também experimentar isso, viver isso e experimentar isso. Nós estamos recebendo algo, mas estamos nos calando. Alguns estão paralisados em tolas, infrutíferas e desnecessárias discussões, tipo qual foi a fruta que Adão e Eva comeram. Então é uma discussão se foi a maçã, se foi uva, mas pouco importa se foi isso, ou se foi abacaxi, ou pepino, ou tomate. Não é essa a questão mais importante. Outros passam a vida estudando e analisando as Escrituras, mas nunca a compartilharam com ninguém. Não estou dizendo que não é importante se debruçar sobre as Escrituras, mas não se trata apenas disso. Muitos nunca deram uma Bíblia, nem um folheto para alguém, alguns nunca convidaram alguém para o culto, ou nunca compartilharam uma mensagem, embora conheçam as Escrituras de trás para frente, de frente para trás, sabe muitos versículos de cor, mas nunca ofereceram isto para alguém. A condenação de muitas pessoas será colocada na conta dos cristãos, na conta da igreja. Aqui, quando eu falo igreja, não estou falando da instituição, estou falando do conjunto de discípulos e discípulas de Jesus, dos crentes em Jesus. Muitos dos condenados serão condenados por culpa da inércia e da ineficácia dos cristãos em anunciar e falar as boas novas. Cada um terá que prestar contas dos talentos que recebeu, dos talentos que tem enterrado e não mexe em hipótese alguma. Se as pessoas não quiserem ouvir ou rejeitarem a mensagem, não aceitarem a mensagem, isto será problema delas. Mas se ninguém falar de Jesus para elas, se ninguém falar da salvação para elas, isto será problema nosso, isto é problema nosso. Todos nós recebemos o Evangelho, todos nós recebemos a boa notícia de salvação e isto é para ser compartilhado, isto não nos é dado para ficar conosco. Esta bênção, essa promessa, ela não nos pertence, ela pertence a Cristo, pertence ao mundo e é para isso que Jesus conta com a nossa colaboração, com a nossa participação. Essa mensagem é para ser compartilhada em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Como já ouvimos, cerca de 40% da população ainda não ouviu falar de Jesus, não ouviu falar da mensagem de salvação. Então ainda há confins da terra para irmos. Por isso, mais importante do que esperar pela volta de Jesus ou ficar tentando determinar o tempo em que isto vai acontecer, mais importante do que isso é envolver-se na tarefa de anunciar o Evangelho, lembrando aqui também a grande comissão, segundo o relato de Mateus: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando todas as coisas que Jesus ensinou. Foi esta tarefa que Jesus deixou para mim e deixou também para você que está aqui do outro lado dessa tela. Sim, é mensagem para você também, uma vez que você recebe essa mensagem, junto com ela vem a tarefa de também compartilhá-la, anunciá-la. E essa tarefa ela possui dois objetivos. Um objetivo é salvar as pessoas, e eu não gosto de usar o termo salvar almas, porque não é apenas a alma que será salva. A fé cristã ela fala da ressurreição do corpo, o corpo também será salvo, a criação de Deus como um todo será salva da perdição, será salva da destruição. Então um dos objetivos é a salvação das pessoas, a salvação da criação, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, o versículo 13. O segundo objetivo dessa tarefa de anunciar o Evangelho é que com isso nós estamos colaborando com o reino de Deus e com a volta de Jesus. Lembrando já o texto que foi citado, Mateus 24:14, o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Nesse sentido, de levar este Evangelho para todo mundo, a pandemia tem dado uma mãozinha. Deus ele não significa que Deus tenha criado essa situação, mas Ele tem usado dessa situação, tem usado dos recursos que hoje existem para que o seu Evangelho alcance e ultrapasse fronteiras. Por exemplo, aumentou o interesse das pessoas pela fé, pelo Evangelho. Isto é um dado algo que a gente tem percebido por aí, que as pessoas estão um pouco mais atentas, estão mais interessadas em ouvir o que a fé tem a dizer sobre isso, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Outra coisa é que aumentou o número de pessoas que estão ouvindo a mensagem. Essas mensagens que nós estamos preparando, tanto a reflexão bíblica como os cultos aos domingos de manhã, possuem mais ouvintes, mais participantes, agora por esse meio virtual, do que havia presencialmente. E não tem se limitado aqui a cidade de Juiz de Fora e imediações. Essas mensagens elas têm alcançado o Brasil e até tem ido até para o exterior. Ou seja, mais pessoas estão ouvindo agora a mensagem virtualmente, e não só as nossas, mas a de centenas de igrejas que migraram dos encontros presenciais para o virtual, e isso tem sido algo que Deus tem usado para que o seu Evangelho chegue também a esses 40% das pessoas que ainda não ouviram falar. Outra coisa que a pandemia deu uma mãozinha é que a igreja finalmente saiu dos muros também da própria membresia e entrou no mundo. Pessoas que nunca pisaram numa igreja ou que ultimamente não têm mais participado da vida comunitária estão recebendo o Evangelho e também em sua casa. Então são algumas coisas que têm acontecido a partir da pandemia, que são frutos preciosos, que demonstra a ação de Deus também em meio a isso.
Então ainda há muita coisa para ser feita. E Deus tem feito. Creio que nós sairemos dessa pandemia com muito mais pessoas conhecendo Jesus e sabendo que seu retorno se aproxima. E você pode participar disso, compartilhando a mensagem do Evangelho com tua rede de contatos. Isso ficou muito mais fácil. Se você é tímido, se você tem dificuldades com isso, você tem agora centenas de mensagens, de reflexões, de cultos que você pode compartilhar com a tua rede de contato, com os teus vizinhos, com os teus amigos, com os teus parentes. Talvez alguns não vão ligar, alguns não vão dar muita bola para isso, mas alguém vai ouvir. E quando alguém ouve essa mensagem, algo extraordinário acontece. É mais alguém que está ouvindo a mensagem e é mais alguém que está tendo a oportunidade de experimentar a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos buscando fama, popularidade, nem retorno financeiro com esses vídeos e com essas mensagens. O que nós queremos é ser instrumentos de Deus na proclamação do Evangelho e você pode participar disso. Para que esse Evangelho chegue aos confins da terra, para que todos os povos, todas as raças tenham a oportunidade de ouvir e também de se posicionar. Que Deus nos abençoe a todos nós, que Deus continue nos usando para a sua honra e para a sua glória. Amém.